Esse é o Pergunte ao Vila, o programa onde vocês perguntam e eu respondo. Antes de iniciar a série de perguntas e respostas, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, tá aí, e ative as notificações e curtam o vídeo, ok? E não se esqueçam, claro, isso é condição indispensável, de enviar as perguntas e os comentários aqui no YouTube ou pelo Twitter, hashtag Pergunte ao Vila. Bem, agora sem mais delongas, vamos às perguntas, que é o que interessa. Pergunte ao Vila. Rafael Rodrigues pergunta: tenho uma dúvida sem ser política, pessoal mesmo, e isso não é bom sinal. Perguntas pessoais são sempre um problema, olha lá. O senhor é casado? Já foi? Tem filhos? Te admiro muito. Abraço. Bem, eu sou divorciado, tenho 2 filhos, os 2 são santistas, porque no futebol a questão é indispensável, não há democracia. No futebol os filhos têm que torcer obrigatoriamente pelo time dos pais. Democracia é para outras esferas da vida social, para o futebol, não. O Lucas pergunta, essa é boa, hein? Vila, em 1989 você votou no Lula ou Collor? Ele está se referindo ao segundo turno. Foi pela primeira vez que teve segundo turno no Brasil. Ora, para falar a verdade, porque aqui afinal nós somos aqui para falar a verdade. No segundo turno sobraram os 2 candidatos, Collor no primeiro, Lula em segundo, e eu votei no Lula. Agora o John Connor pergunta, essa daqui é dura, hein? O que é Golden Shower? Olha, sinceramente eu não sabia que era, eu não tinha a mínima ideia, tem muitas dessas coisas da contemporaneidade que eu não sei, que eu vivo em outro tempo. Eu fui dar uma olhada no Google e vi que é chuva dourada, mas a questão séria mesmo, o presidente não devia ter colocado no seu Twitter pessoal um vídeo pornográfico, é um fato lamentável, mas caso único na história mundial. O Erdogan da Turquia tem 10 vezes mais seguidores que ele, o primeiro-ministro da Índia, o Modi, tem 20 vezes mais seguidores do que ele, mas ninguém teve a coragem de colocar um vídeo pornográfico. Olha, ponto negativo para o presidente. Cristiano Grell perguntou o seguinte, eu acho que é legal a pergunta dele. Professor Vila, o que você acha do politicamente correto? É uma forma de policiamento, você sabe que tem horas que eu quero falar uma coisa, aí eu penso rápido naquela fração de segundo e não falo, porque tem umas piadas ótimas que valeria a pena fazer, mas se você fazer agora, ia pegar muito mal. Então tem piadas, tem comentários, tem passagens normais, então fica uma ditadura. Eu acho politicamente correto uma ditadura, uma coisa chatérrima e que empobrece os nossos comentários, o bate-papo, as relações pessoais, essa história que está querendo discriminar A ou B, eu acho que é uma bobagem. Eu não gosto do politicamente correto, falando sinceramente. O Estevão Marques pergunta, essa é boa, hein? Me ajuda, professor, ele está com uma dúvida existencial. Também sou conselheiro existencial, conselheiro sentimental até, se quiser. Professor, estou curtindo ler Karl Marx, mas não consigo largar meu iPhone. O que faço? Usando uma ideia marxista, o conceito de contradição que não é dele, é anterior a Marx, tal, você tem uma contradição entre o Marx e o iPhone, mas eu acho que não tem problema não. O Marx, se tivesse vivo, creio que teria um iPhone. Mas é bom lê-lo. Eu acho que ele é um bom intérprete daquela conjuntura do século XIX. Evidentemente que as leituras marxistas no campo da política, todos foram absolutamente fracassadas, basta ver as ditaduras dos países comunistas, e no campo econômico também. Aquela ideia da derrocada do capitalismo, a história mostrou que ele estava redondamente errado. Portanto, achar que o marxismo morreu, tal, isso é uma bobagem. Existem ideias dentro do pensamento marxista que servem para interpretar inclusive o Brasil de hoje. Alessio Oliveira pergunta, qual a relação histórica entre a queda do Muro de Berlim e a abertura da China com o livre comércio? Nenhuma. Sabe por quê? A abertura da China começa na segunda metade da década de 70 do século XX, entenda-se, com a política das 4 modernizações do Deng Xiaoping, que foi um processo na China de transição daquele socialismo maoísta para um socialismo que combina, em alguns momentos, até com o livre mercado, com a propriedade capitalista. Basta ver o PIB da China hoje, é o segundo do mundo e logo suplantará os Estados Unidos, apesar de formalmente ser, entre aspas, uma ditadura comunista. Portanto, o fenômeno da política do Deng Xiaoping é da segunda metade da década de 70. O Muro de Berlim cai em 1989. Aí é um outro fenômeno, que é a crise do socialismo na União Soviética. Veja que no caso da China, ela antecipou o processo de uma possível crise, tal qual ocorreu na Rússia, que poderia ter ocorrido na China, com a política de 4 modernizações, que levou a China a ser a potência que é hoje. Victor Andion pergunta, professor, quem foi o melhor, Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Com toda certeza, sem nenhuma dúvida, Dom Pedro II, né? Dom Pedro I foi um horror. Primeiro, nunca estudou, teve uma vida pessoal complicada, horrorosa, e o Dom Pedro II tinha uma excelente formação no campo histórico, linguístico, governou o Brasil de 1840 a 1889. Se você procurar casos de corrupção durante o Dom Pedro II, o seu longo reinado como chefe de Estado, não como chefe de governo, sobra dedo em uma mão para você identificar escândalos e tal. A música do hino da independência é dele, não pode ser esquecida tal. O Dom Pedro II é uma das grandes figuras da história do Brasil. Então, portanto, entre os dois, eu fico sem nenhuma dúvida com o segundo.
Ping Pan. Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Crédito ou débito? Crédito, sempre. História grega ou egípcia? Sempre os gregos. Tudo nós dependemos dos gregos. Somos tributários e herdeiros dos gregos, graças a Deus. Chocolate branco ou leite? Branco. Chinelo ou sandália? Sandália. Chinelo é só pro presidente Bolsonaro. Cachorro ou gato? Gato. Laque ou gel? Olha, eu tô usando um pouquinho de gel por orientação de onde eu corto o cabelo e tal, pra ficar mais, porque o cabelo é muito liso, gel. Mas eu não gosto nem de gel nem de laque, viu? Bem, com essa última resposta, encerramos a edição do Pergunte ao Vila. E temos alguns recados que é importante assim pra gente destacar. Primeiro deles, aqui nos comentários vocês já podem também colocar algumas das perguntas. Segundo, colocar também no Twitter, com a hashtag Pergunte ao Vila. E lembre-se de uma questão que é essencial, não precisa se acanhar, né? Aqui a gente fala de tudo. Pergunte ao Vila.